Olá, sétimo ano. Hoje nós vamos falar sobre as grandes navegações. A habilidade do nosso currículo de história é a EF07HI13, que vai falar basicamente sobre esse processo de grandes navegações, quando os portugueses, os espanhóis, eles se lançaram ao mar para descobrir novos territórios, entre outras características. Bom, o primeiro slide fala sobre o porquê dessas grandes navegações. Por que que os portugueses, em primeiro momento, e depois os espanhóis, eles se lançaram ao mar? Então, a gente tem aqui no slide algumas fotos de especiarias, que isso caracteriza esse motivo, esse porquê. Porque assim, gente, essas especiarias eles encontravam apenas nas Índias. E aí eles já tinham esse comércio com as Índias, só que eles queriam ir por uma outra localização, por um outro local. E aí, aqui no slide, eu coloco para vocês algumas fotos das pimentas, dos cravos, das canelas, da noz moscada, alguns temperos e especiarias que eles faziam esse comércio com o Oriente, com as Índias. E para que serviam essas especiarias, gente? Não só para temperos, mas também para conservar alimentos. Muitos alimentos estavam à beira de estragar e aí eles conservavam esses alimentos colocando esses temperos, essas especiarias. Além disso, eles queriam também, obviamente, expandir o seu território, ter mais riqueza, procurar ouros, diamantes em terras que eles ainda não conheciam, inclusive também comercializar escravos. É a partir desse momento que a escravização dos africanos ela começa a acontecer. Mas esse assunto a gente vai falar numa aula futura, tá bom? Eu coloco para vocês também que depois de um tempo, no século seguinte, válido lembrar que a gente aqui está falando do século XV, mas no século seguinte houve o Concílio de Trento. Esse Concílio de Trento ficou decidido com as ordens do Papa da época, em que os portugueses, os europeus, eles iriam navegar para expandir a fé católica. Lembrando que naquele momento a Europa passava por uma transição na mentalidade e começaram a surgir as revoltas protestantes. Um modelo de pensar sobre a Bíblia, uma nova religião que foi chamada de protestantismo, com Martinho Lutero. E aí eu coloco aqui para vocês imagens do imaginário europeu e espanhol acerca do grande mar. E olha só, gente, aqui eu trago para vocês algumas imagens de monstros que eles acreditavam que existiam nas profundezas do mar. Trago para vocês as ondas aqui, o mar muito agitado, que acontecia inclusive em alguns territórios e alguns locais do mar. Essas ondas, elas ficavam muito fortes. Então, o mar era muito bravo, assim, eles tinham medo disso também. E a ideia de que a Terra era quadrada, era achatada. Eles acreditavam que quando os navegantes se lançavam ao mar e não voltavam para as terras da Europa, é porque eles tinham caído num grande abismo, como uma queda de uma cachoeira imensa, e aí, obviamente, ninguém sobrevivia. Então, aqui eu coloco para vocês as fotos dos monstros do imaginário que eles tinham na época, e também válido lembrar que eles acreditavam que muitos navegantes eles não voltavam para as terras europeias porque eles eram atraídos por seres mitológicos, como, por exemplo, as sereias. Com o canto, as sereias encantavam esses navegadores, e aí esses navegadores eles se lançavam ao mar de encontro com esse canto, com essa sereia que eles imaginavam que era tão bonita, e muitas vezes, obviamente, em alto mar não há como sobreviver, só se a pessoa souber nadar e ser um profissional do nado, mas não era o caso na época, gente. E aí eu começo aqui a colocar para vocês os motivos de Portugal ser o primeiro a se jogar no mar. Então, vamos com calma, vamos observar esse mapa que eu coloco aqui e as fotografias. Nessas fotografias tem imagens de navegadores portugueses importantes, mas eu vou falar com calma. A gente tem que entender que em 1414... os portugueses, eles chegaram no caso, né? Primeiramente, numa localidade do norte da África chamado Ceuta.
e ali eles comercializavam pela primeira vez no continente africano. Num outro momento, depois de um tempo, em 1420, os portugueses chegaram no arquipélago da Madeira. Esse arquipélago, inclusive, tinha bastante plantação de cana. Não é à toa que o Brasil ele plantou muita cana e ele enriqueceu com esse comércio. E aí, em 1488, Bartolomeu Dias, esse aqui da foto, ele consegue chegar no Cabo das Tormentas, no Cabo da Boa Esperança. Ninguém nunca tinha conseguido chegar nesse local aqui do sul da África, gente. E Bartolomeu Dias foi o primeiro. E aí, tempos depois, em 1498, por fim, Vasco da Gama, ele consegue passar todo o continente africano e chegar em Calicut, numa localidade das Índias, gente. Foi a primeira vez que um navegante português conseguiu passar todo esse território para chegar até as Índias. E, por fim, em 1500, a gente sabe que Pedro Álvares Cabral teve os primeiros contatos com os tupiniquins, os povos nativos do Brasil. O Pedro Álvares Cabral, ele desembarcou em Porto Seguro, onde a gente hoje conhece na Bahia, pela primeira vez em 1500. E aí, aqui eu mostro aqui para vocês uma foto desse primeiro contato. É apenas uma ilustração de como foi. A gente também vai falar nas aulas seguintes sobre esses primeiros contatos, como se desenvolveu essa influência portuguesa nos territórios brasileiros, enfim. E aí, para finalizar a nossa aula de hoje, nós precisamos entender que Portugal e a Espanha, eles disputavam todos esses territórios, que já tinham sido descobertos, entre aspas, né? Porque, na verdade, os nativos, eles já habitaram todos esses territórios que os portugueses e espanhóis diziam que descobriram. E aí eles tiveram uma ideia de lançar um tratado, um combinado, uma regra que dividia o mundo entre duas grandes potências, Portugal e Espanha. Esse tratado, ele ficou basicamente caracterizado por dividir os territórios. Uma parte pertencia a Portugal e outra parte à Espanha. Nenhum outro lugar europeu podia ter contato com essas novas terras, porque eram apenas propriedade, fazia parte do território da Espanha e de Portugal. Esse Tratado de Tordesilhas, então, dividiu o mundo. E aqui vocês podem ver no mapa que eu coloquei aqui para vocês a divisão. A Espanha ficou com a parte amarela e Portugal com a parte roxa. E aqui no mapa ao lado, a divisão do território brasileiro, inclusive. A parte amarela era a possessão portuguesa e a parte verde a possessão espanhola. Mas a gente vai ver com o decorrer das aulas que, obviamente, esse tratado ele não deu certo, gente. Por quê? Porque tinha uma extensa faixa de terra para poucas pessoas fiscalizarem. Então, ou seja, outros navegantes de outras localidades da Europa, franceses, holandeses, enfim, eles também se lançaram ao mar nos séculos seguintes e invadiram esses territórios que, na verdade, não pertenciam nem à Europa, né, gente? Pertenciam mesmo aos nativos que já habitavam há muito tempo essas territorialidades. Então, a aula de hoje é para falar sobre essas grandes navegações que aconteceram no século XV e se estenderam até o século XIX, gente. Eu espero que tenha ficado fácil de entender com essa explicação e a gente volta na aula que vem. Até logo. Tchau.